hiperparatiroidismo, isso quer dizer que a gente está falando das glândulas paratireoides. Então, para a gente recordar, nós temos 4 paratireoides, elas ficam na região posterior da glândula tireoide, né? Então, 2 do lado esquerdo e 2 do lado direito, né? Então, aqui a gente está vendo a tireoide por trás, certo? E as paratireoides, elas são responsáveis por produzir um hormônio chamado PTH. E o objetivo do PTH simplesmente é manter os níveis de cálcio normais no nosso sangue, tá? Esse é o objetivo da produção do PTH. E como que funciona, né, esse ajuste fino dos níveis de cálcio no nosso sangue? Vamos imaginar que por algum motivo o cálcio começasse a cair. Então, assim que o nível de cálcio do nosso sangue começa a ficar abaixo da faixa normal, isso motiva um aumento do PTH. Então, os paratireoides começam a produzir mais esse hormônio, né? Para quê? Para ajustar esses níveis de volta para o normal. E como que esse aumento de PTH ele faz isso? Quando a gente tem um aumento do PTH, a gente vai agir nesses órgãos ao mesmo tempo para ajudar a normalizar o nível de cálcio. De que maneira? Então, primeiro no intestino, quando os níveis aumentados de PTH, eles aumentam a absorção de cálcio e de fósforo também da luz intestinal para o sangue, certo? Então, luz intestinal para o sangue. Primeiro órgão, intestino. No rim, o PTH também ajuda a aumentar a reabsorção tubular de cálcio e jogar fora o fósforo, né? Então aqui o fósforo é diferente. E o PTH também tira cálcio do osso para o sangue. Então veja que a gente tem, tanto no intestino, quanto no rim, quanto no osso, mecanismos para caso o cálcio comece a cair, o próprio corpo ele autorregular esse nível de cálcio, seja absorvendo mais da luz intestinal, seja não deixando o rim jogar o cálcio fora, ou mesmo até tirando do osso. Certo? O objetivo é normalizar o cálcio. Vamos imaginar um cenário oposto, que a gente teria aumento dos níveis séricos de cálcio. Então, se o cálcio começa a ficar alto, o aumento do cálcio vai fazer o que com o PTH? Inibir a produção do PTH. Certo? O PTH sente que ele não precisa estar ali, já que o nível de cálcio está elevado. E com isso, não vai haver absorção de cálcio pelo intestino, não vai haver reabsorção pelo rim e não vai ser retirado o cálcio do osso. Tá? Então, de uma maneira bem resumida, se a gente tem o cálcio baixo no sangue, isso estimula o aumento da produção do PTH. Se a gente tem um cálcio alto no sangue, isso bloqueia a produção do PTH. Vejam que os níveis de cálcio que nós temos no sangue, eles não têm tanto a ver, as pessoas ficam, olha, será que o seu nível de cálcio está alto? É porque eu estou bebendo muito leite, comendo muito queijo? Não tem relação. Ou será que o meu cálcio do sangue está baixo? Quer dizer que eu tenho que beber mais leite, comer mais queijo? Não tem essa relação também. Por quê? Porque o PTH, ele que tira cálcio dos lugares. Né? O cálcio começa a baixar, não é a sua alimentação que vai aumentar isso daí. O PTH tira cálcio do osso, ele puxa cálcio do rim, ele aumenta a absorção de cálcio do intestino. Deixa eu pôr aqui para gravar, gente, eu não tinha colocado aqui para gravar, mas qualquer coisa eu ponho da outra turma também lá, não tem problema. Deixa eu ver aqui, ó. Vou pôr para gravar. Então, ao contrário do que muita gente pensa, não é você comer cálcio, né, ou não comer que vai regular o nível do sangue. É o PTH funcionando para deixar o nível normal, né, ou ele saindo de cena caso o nível esteja muito alto. Então, tudo depende de um bom funcionamento do PTH. Vou ver aqui. Beleza. Certo?
E quais são os valores normais? Claro que isso vocês não têm que decorar, tá, gente? Isso geralmente vem no exame, né? O cálcio total ele varia mais ou menos de 8,5 a 10 miligramas por decilitro. E o PTH mais ou menos entre 10 e 65 picogramas por ml. Tá? Então, vamos imaginar o título da aula, né? Hiperparatiroidismo primário. Então, o que isso quer dizer? Que nós temos hiperparatiroidismo, né? Um aumento dos níveis do PTH primário quer dizer que é um problema na própria glândula paratireoide. Então, nós temos aqui a figurinha, né, com os 4 feijõezinhos, né, que são as 4 paratireoides, 2 do lado esquerdo e 2 do lado direito, né, vendo a tireoide por trás. Vamos imaginar que você tem ali uma glândula paratireoide que começa a crescer e desenvolver uma função autônoma de produção de PTH, que começa a subir o PTH, então o normal é até 60, ela vai para 100, 150, 200, 250, 300. Então, se você tem uma glândula paratireoide que começa a produzir muito PTH de maneira autônoma, automática, independente de qualquer nível do cálcio sérico, ela não está nem olhando aquele autorregulação, nós temos esse tumor benigno produtor de PTH, que o nome é hiperparatiroidismo primário. Então, quando a gente tem esse tumor benigno produtor de PTH, ele provoca essa patologia chamada de hiperparatiroidismo primário. Então, se nós temos um aumento do PTH, o PTH ele vai agir naqueles mesmos locais anteriormente. Né? Então, no intestino, esse aumento do PTH vai puxar muito cálcio para a circulação de volta, mesmo que não fosse preciso, necessário. No rim, a mesma coisa, vai aumentar muito a reabsorção tubular de cálcio. E no osso, vai puxar muito cálcio do osso também. Então, no final das contas, quando o PTH funciona demais, isso vai provocar no nosso paciente uma hipercalcemia. Então, essa aula para falar de hiperparatiroidismo primário é para falar de hipercalcemia. Porque cálcio elevado é um exame que uma vez ou outra vocês vão pegar. E às vezes as pessoas falam, puxa, mas o meu cálcio está alto, será que eu tenho que diminuir o leite, o queijo? Não tem nada a ver, o problema está aqui, né, que é o que eu vou explicar para vocês. A hipercalcemia, geralmente quando acontece, não tem a ver com ingestão de cálcio ou absorção, é uma desregulação hormonal aí, geralmente que está acontecendo, né? Então, falando sobre o hiperparatiroidismo primário. Então, é um tumor benigno produtor de PTH. 90% dos casos é um adenoma. Lembra que a gente tem 4 paratireoides? Então, o mais comum é que apenas uma delas tem esse defeitinho, né? Uma delas vira um tumorzinho benigno autônomo que começa a fazer muito PTH e aumentar muito os níveis séricos do cálcio, né? Geralmente são pessoas de meia idade, né, entre 40 e 60 anos, e é a causa mais comum, então, hiperparatiroidismo primário, essa doença, esse tumorzinho benigno da paratireoide, é a causa mais comum de cálcio alto em pacientes de consultório. Então, especialmente para a gente, é relativamente frequente que alguém, eu tenho um exame, eu passei no médico, né? Por que as pessoas têm detectado muito exames de cálcio alterado? Porque está muito na moda a gente falar em vitamina D. Né? Então, a gente sabe que a vitamina D, nós temos níveis hoje geralmente baixos, né, pela baixa exposição solar, e com essa moda de reposição de vitamina D, as pessoas têm pedido muito exame do cálcio também. E aí você pega um paciente com cálcio elevado de maneira assintomática. E aí, vendo esse cálcio alto, o médico fala, o seu cálcio do sangue está elevado, tem que procurar a causa disso, que geralmente não tem nada a ver com a vitamina D, tem a ver com essa doença, que é o hiperparatiroidismo primário, tá? Então, qual que é o quadro clínico desse paciente que tem esse tumorzinho benigno de paratireoide? A maioria é assintomático. Por que a maioria é assintomático? Porque o cálcio um pouco alto, ele não dá clínica, né? Se o normal é entre 8,5 e 10, você vai ter um cálcio, às vezes, de 10,5, de 11, de 11,5, até de 12, e que o paciente não sente nada. Então, alguém, por uma sorte, pediu
um exame e detectou o cálcio elevado, tá? E quando o paciente é sintomático, aí é culpa do cálcio alto, tá? Geralmente o mais comum é pela culpa do cálcio alto. Então a hipercalcemia, o que ela pode dar? O cálcio muito elevado, ele pode predispor à formação de litíase renal. Então, geralmente a gente tem hipercalcemia leve, moderada e grave, só de curiosidade para vocês. Então, hipercalcemia leve é o cálcio entre 10,5 e 12. De 12 a 14 é moderada e acima de 14 é hipercalcemia grave. A nefrolitise pode acontecer na leve e moderada já. E sintomas psiquiátricos geralmente a partir de cálcio de 14. Então a pessoa começa a ter, às vezes, quadros de delírio, estado confusional agudo, pelo cálcio elevado, tá? E um outro grupo de manifestações não são propriamente do cálcio alto, mas geralmente porque o PTH, como ele que está alto, né? PTH fica alto, ele puxa cálcio do intestino, do rim e do osso. E nesse caso aqui, as manifestações ósseas, né? Então, quanto mais PTH funcionando, mais ele tira cálcio do osso, mais aumenta a reabsorção óssea. Então, esse paciente ele pode ter uma osteoporose num contexto não tão comum, por exemplo, uma pessoa com 20 anos de idade com osteoporose, pode acontecer. A pessoa pode ter uma fratura patológica, por exemplo, a pessoa esbarrou numa porta, uma batidinha assim habitual, e quebra um braço, né? Em algum exame de imagem, a pessoa pode ter lesões líticas, né? Então, áreas focais de reabsorção óssea, uma chamada também de tumor marrom, que é mais típica, né? Isso geralmente cai em prova de residência, e o crânio sal em pimenta, que são áreas focais também de reabsorção óssea, pelo aumento do PTH. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, né? A imagem da esquerda, mostrando um quadro de nefrolitíase, né? Então aqui seria o rim esquerdo do paciente, e aqui a imagem à direita, um quadro mais grave, né, de nefrocalcinose, né? Então vejam aqui que tem uma grande área aqui calcificada em toda, né, a área pielocalicial do paciente aqui, certo? Um outro caso ainda menos comum, a gente tem uma área aqui do braço esquerdo do paciente, né? Então vejam que seria essa área correspondente, onde você acaba tendo tanta reabsorção óssea e ele vai formando tipo uma tumoração, né? Que esse aqui é o chamado tumor marrom, tá? Não é comum, né? Mas é uma coisa que a hipercalcemia um PTH muito elevado, ele pode a longo prazo causar isso daí. Aqui um sítio também em fêmur de fratura patológica, né? Então, era um lugar aqui que já tinha uma área intensa de reabsorção óssea, né? E que provavelmente alguma batidinha besta aí o paciente acabou quebrando. Então, aqui ele fala, uma fratura de fêmur sobre um tumor marrom após um mínimo traumatismo em um paciente com hiperparatiroidismo primário grave. Então, o cálcio era acima de 14, o PTH acima de 1000. Isso é muito raro, tá? PTH nesses níveis, mas pode acontecer. E aqui uma outra imagem de um crânio, né, com áreas aqui de lise, né, vejam que tem essas bolotas escuras aqui, né, são áreas de maior reabsorção óssea, tá? Então, isso pode ser até encontrado em mieloma múltiplo, por exemplo, mas pode também ser no hiperparatiroidismo primário. Isso geralmente as pessoas pedem em prova de residência, né, apesar de na clínica isso não ser tão comum, porque a maioria, como eu já falei, a maioria é assintomática. Bom, até aqui tudo bem, gente? Então, beleza. Como que nós fazemos o diagnóstico de um paciente com hiperparatiroidismo primário? Então, o diagnóstico é laboratorial. A gente faz o diagnóstico de hiperpara primário, dosando o cálcio, que vai vir alto, precisa ter o cálcio alto, e precisa ter o PTH alto também, né? Por quê? Imagine que por algum motivo o seu cálcio do sangue ele começa a subir. Num indivíduo normal, com paratireoides normais, o PTH ele vai abaixar, porque o cálcio alto diz para a paratireoide, não precisa funcionar tanto que eu já estou subindo. Então o PTH ele começa a cair.
Se nós temos um paciente com cálcio alto e o PTH alto também, isso já é hiperparatiroidismo primário, já está fechado o diagnóstico. Por quê? Se o cálcio está elevado e o PTH não abaixa, não suprime, quer dizer que nós temos uma produção autônoma, independente ali, que de qualquer maneira vai estar fazendo o PTH. Então, cálcio alto com PTH alto, isso já é hiperparaprimário. Na prática, como que a gente divide esse fluxograma? Se vocês pegarem um paciente com cálcio alto, sempre a próxima etapa é pedir um PTH. Né? Às vezes é comum as pessoas pegarem um cálcio alto e já acharem que é o hiperparaprimário. Vou mostrar para vocês que não necessariamente. Tá? Então, se você pegou um paciente com cálcio elevado, a próxima etapa é pedir um PTH. Se o PTH vier alto, nós chamamos isso de hipercalcemia PTH dependente. Então, o cálcio está subindo porque é dependente do aumento do PTH. E isso é hiperparaprimário, que é o que a gente viu até agora, tá certo. Mas nós temos alguns casos em que o cálcio vem alto, você fala, vou pedir um PTH porque eu acho que é um hiperparaprimário. O PTH vem baixo. Ora, nós temos então uma hipercalcemia PTH independente. Então, o problema nesse caso do cálcio estar subindo não é culpa do PTH, não começou nele. É uma hipercalcemia PTH independente. Então, são outras doenças ósseas, por exemplo, uma metástase óssea, que gera a reabsorção óssea e joga o cálcio no sangue. Ou um mieloma múltiplo, que atua da mesma maneira. Ou um carcinoma de pulmão, que a gente chama do tipo old cell, que faz um peptídeo semelhante ao PTH, não é o PTH, mas que aumenta a reabsorção de cálcio do osso também. Então, nesse caso, são outras doenças, cálcio alto com PTH alto, hipercalcemia PTH independente, são outras doenças que não têm a ver com a endócrina. Então, eu geralmente explico assim para os residentes. Você pegou um paciente com cálcio alto e PTH alto, você liga para o endócrino. Você pegou um paciente com cálcio alto e PTH baixo, não é o endócrino, você vai ligar ou para o hematologista ou para o oncologista. Tá? O que às vezes acontece a pessoa pede um cálcio alto. Aí eu pergunto, e quanto deu o PTH? Ele fala, não, o PTH não saiu. Bom, se não saiu, não tem como a gente saber de quem que é. Se vier alto, a primeira hipótese é hiperparatiroidismo primário. Se vier baixo, a gente tem que procurar neoplasias, metástases ou mieloma múltiplo. Tá bom? E quando a gente avalia cálcio, a gente sempre pede os hormônios que têm relação com o cálcio. Quais seriam o que a gente chama de perfil do cálcio, né? Então, seria o cálcio, o fósforo, o próprio PTH, a albumina, né, que às vezes quando está em níveis muito baixos, o cálcio fica baixo também. Fosfatase alcalina, que também fala a favor de absorção óssea, a vitamina D, o cálcio na urina de 24 horas, tá? Porque o cálcio, quando ele começa a ficar em níveis muito altos no sangue, ele também é perdido em níveis excessivos na urina, e o próprio magnésio, tá? Isso aqui é curiosidade para vocês, tá, gente? Bom, como que nós vamos tratar esse paciente, então, que tem aquele tumorzinho benigno? Lembre, o hiperparatiroidismo primário é um tumor benigno produtor de PTH, é um adenoma, é uma glândula paratireoide que está fazendo muito hormônio, né? Não é um câncer de paratireoide. Como que a gente trata o hiperparatiroidismo primário? Ah, Rodrigo, se a gente tem uma bolinha ali produzindo muito hormônio, a gente pode tirar fora ela. Pode. O paciente tem outras 3, né? São 4 paratireoides, as outras 3 funcionam, tá certo. Mas não é toda a glândula paratireoide, todo hiperparaprimário que a gente tira fora, né? A gente tem alguns critérios, né? Então, o tratamento pode ser clínico, que na verdade isso quer dizer, a gente vai olhando, né, o paciente, torcendo para ele não ter nenhuma indicação cirúrgica, né? Então, enquanto o paciente não atender a critérios cirúrgicos, que são esses aqui, a gente só vai acompanhando, né? Então, vamos imaginar aqui, esses todos são critérios indicativos de
de retirada daquela paratireoide, que a gente chama de paratireoidectomia. Então, o paciente que já, ao diagnóstico, ele tem nefrolitíase, osteoporose, já teve uma fratura patológica, o cálcio no sangue está um ponto acima do limite superior da normalidade. Então, porque eu falei para vocês, o normal ali era de 8,5 a 10,5 mais ou menos. Veio com cálcio de 11,5, isso já é um critério. Tá? O cálcio na urina de 24 horas, acima de 4 miligramas por quilo de peso. Então, por exemplo, a pessoa tem 80 quilos, 4 vezes 80, 320. Então, a pessoa vem com 500 miligramas de cálcio na urina de 24 horas, essa hipercalciúria expressiva, isso já é indicação de cirurgia também. Clínicas de creatinina abaixo de 60, então paciente já evoluindo com doença renal crônica e pacientes jovens também pela boa evolução. Então, disso tudo que eu falei, basta um desses, né? Se o paciente tiver, não é para ter tudo, tá, gente? Se o paciente tiver qualquer um desses critérios, já é indicativo de cirurgia. Tá? Então, quando alguém me encaminha um paciente com cálcio alto, eu falo, puxa, isso é hiperpara primário. Eu peço PTH, volta, se confirma, eu falo, esse paciente tem alguma dessas coisas? Ele tem litíase, ele já quebrou, o cálcio é muito alto, como é que está a calciúria? O clínico está muito ruim, o paciente é novo. Se ele tiver um desses critérios, a gente já tem que operar, tá? Que é chamada de paratireoidectomia. A pessoa tem 4, você tira aquela que está doente. Antes de você encaminhar direto para a cirurgia, a gente tem que achar qual das 4 glândulas é o adenoma produtor de PTH, a tireoide. É o mesmo raciocínio da cintilografia de tireoide, né, da aula de tireotoxicose. Então, a tinta é uma tinta especializada para grudar em paratireoide, tá? Ela gruda em outros tecidos aqui de alta atividade mitocondrial também, então tem glândula salivar aqui, parótida, mas ela liga aqui na paratireoide doente, ó. Então, aqui, a gente sabe que são 4, né? No polo inferior esquerdo foi onde grudou mais a tinta. Então, por que a gente faz isso? Para o cirurgião já entrar e saber qual ele vai tirar, né? Tem 4, né? Então, se ele já souber qual das 4 ele tira, a cirurgia já vai ser melhor direcionada. Se você recebeu o paciente cálcio alto, PTH alto, e ele ainda não tem nenhum desses critérios, a gente não faz nada. A gente vai acompanhando com aqueles exames do perfil do cálcio a cada 6 meses. Pode ser que o paciente nunca apresente indicação cirúrgica. Porque quais os problemas do hiperpara primário? São os problemas relacionados ou ao cálcio alto, né, entupindo o rim, né, levando a alteração do estado de consciência, ou o PTH alto que começa a tirar a cálcio de tudo quanto é lugar, né, principalmente do osso ali, tá? Mas se não tiver nenhum desses critérios para a cirurgia, a gente vai acompanhando. Pode ser que a pessoa desenvolva algum deles, tá? Mas pode ser que ela passe anos aí sem problema nenhum. Bom, pessoal, era essa a mensagem que eu queria passar para vocês. É uma aula relativamente tranquila, mas eu acho importante porque é um tema muito comum, a questão de hipercalcemia. Vocês vão ver como é comum as pessoas pedirem hoje em dia cálcio, vitamina D, e você pega um cálcio alto. Quando pega um cálcio alto, fica aquela história, meu cálcio está alto, ou o paciente fica, olha, como é que eu faço para o meu cálcio melhorar? Será que eu bebo mais leite? Não tem nada a ver. A gente tem que olhar como é que está essa dinâmica cálcio-PTH, né? Se vocês pegarem um cálcio alto na vida de vocês, o próximo passo vai pedir o PTH. O mais provável, o mais comum, é que a gente tenha um cálcio alto com PTH alto, que é a aula de hoje, tá? Cálcio alto com PTH baixo, que é neoplasia, mieloma, é muito raro, tá? Mas cálcio alto com PTH alto tem demais. Tanto que com essa história de dosar vitamina D, tem até um questionamento, né? As pessoas falam, puxa, mas tá aparecendo muito hiperpara primário, né? Não tinha esse monte de pacientes com hiperpara primário. A verdade é que a gente não dosava vitamina D, não dosava cálcio de ninguém. Então a gente não descobria, né? Com essa história da vitamina D na moda, enfim,
a gente começou a descobrir mais hiperpara primário que devia ser do grupo dos assintomáticos, né, que passavam batido. Certo, pessoal? Beleza? Alguém tem alguma dúvida aí, alguma pergunta? Professor, no caso Diga. de fazer só o acompanhamento, eu não dou nada para esse paciente tomar para tentar baixar esse nível de cálcio para impedir que evolua para alguma complicação dessas cirúrgicas? Não tem indicação. Entendi. Tá bom, obrigada. Porque pode ser que não evolua, tá? Não quer dizer que vai evoluir. Pode ser que nunca aconteça nada, entendeu? Entendi, professor. Professor, nesse caso, os exames são repetidos há quanto tempo depois? A cada 6 meses. 6 meses? Tá, obrigado. A gente a cada 6 meses. Não tem urgência nenhuma, assim, não tem. Geralmente o exame, vamos supor, o cálcio, ele não vai estar 11 e daqui 6 meses ele vai vir 15. Geralmente vai subindo devagar. Então a gente começa a sacar se não está dando certo, sabe? Vixe, o cálcio do paciente está subindo, né? Era 10,5, veio 10,7, daqui 6 meses veio 10,9, né? Não é porque você vai esperar alguns meses que vai correr o risco do paciente ter alguma complicação mais grave, tá? Geralmente não acontece. Obrigada. Professor, Nada. por que quando os pacientes estavam tomando vitamina D, pediam a dosagem de cálcio? Por quê? Então, vamos lá. Hoje, a vitamina D, nós temos a vitamina D, quem na verdade faz a absorção de cálcio do intestino é o PTH, é a vitamina D ativada pelo PTH. Então, quando a gente começa a repor a vitamina D de alguém, se a vitamina D começa a ficar muito alta, por exemplo, o normal é que ela fique 30, 40, né? A gente não gosta muito que passe de 50, né? Mas tem pacientes que estão tomando umas doses estranhas, né? Muito altas de vitamina D, e a vitamina D começa a ir para 100, 120, 130, você começa a aumentar muito a absorção de cálcio do intestino. E aí o cálcio começa a subir. Então, isso é um efeito ruim da reposição excessiva de vitamina D, que é um quadro mais grave, né, de intoxicação pela vitamina D. Então, sempre quando a gente pensa em vitamina D, a gente olha o cálcio junto também. Se a sua vitamina D estiver baixa, o cálcio ele vai estar do mesmo jeito. Se a sua vitamina D estiver muito alta por culpa de uma reposição irresponsável, o cálcio pode ficar alto. E uma outra coisa que acontece é assim, hoje todo mundo tem falta de vitamina D, porque ninguém mais toma sol. Então a vitamina D de metade do planeta hoje é 20, 18, 15. Vamos supor que você vai repor a vitamina D desse paciente. Esse paciente com a vitamina D um pouco baixa, ele pode ter um hiperpara primário também, como qualquer pessoa. Então, é relativamente comum que a gente pegue um paciente com hiperpara primário, então o paciente tinha o cálcio alto, com PTH alto, e a vitamina D baixa, porque ele não toma sol. Se você só dosa a vitamina D do paciente, olha, sua vitamina D veio 15, vamos repor, e você não olhou o cálcio, o cara já tinha hiperpara primário. Se você der a vitamina D, mesmo que ela volte para o normal, você vai agravar a hipercalcemia dele, entendeu? Entendeu? Entendi. Foi confundido. Aí, no caso, se for pela intoxicação da vitamina D, o PTH ele ainda vai continuar diminuído porque eu vou ter aumento do cálcio, né? Isso. Exato. Isso é super raro de acontecer, mas eu vi, tá? E a vitamina D, ela demora, ela fica estocada no nosso tecido adiposo. Então, se a pessoa tem intoxicação pela vitamina D, não tem o que você fazer. Especialmente se for uma pessoa que tem muito tecido adiposo. Pode demorar de 3 a 6 meses para ela normalizar, entendeu?
Tá bom, professor, obrigada. Tá, nada. Dúvidas? Mais alguém? Mais alguma angústia? Não? Bom, beleza então, gente. Qualquer coisa aí vocês me procuram, se tiver mais alguma dúvida, tá? Mas a mensagem é: cálcio alto, peça PTH. A chance de ser um hiperparaprimário sempre vai ser muito grande. E peça a vitamina D também, que nem a Lívia perguntou aqui. Por quê? Se a vitamina D está baixa desse paciente, a gente não repõe nesse primeiro momento, porque você vai piorar a hipercalcemia. Tá? Então, esse é um macete prático também que a gente geralmente usa na clínica. Tá bom? Beleza, pessoal? A gente se vê semana que vem. Valeu, boa semana para vocês. Até mais, um abraço aí, tchau, tchau.